Olá, como vai? Aqui é o Lucas Gregório. Eu sou escritor, sou astrólogo e venho neste vídeo aqui apresentar para vocês os insights que eu obtive nos últimos anos e que me permitiram desenvolver o trabalho nas redes sociais, nos livros que eu publiquei e também nos trabalhos que eu realizei junto a pessoas que necessitaram da minha ajuda durante esse período de busca por essa identidade e por essa noção da realidade, né? Uma noção expandida. Então, de expansão da consciência. Então, eu vou começar na ordem cronológica, digamos assim, né? Então, o primeiro insight que eu gostaria de trazer é: amar alguém é aceitar todos os seus erros e defeitos, reconhecer todos os seus acertos e qualidades, construindo juntos uma manhã feliz. Quando nós nos comprometemos a amar alguém, nós pensamos o que é amor. O amor é aprendizado. Tudo no universo é aprendizado. Todas as formas de expressão da criação são de fato o amor, porque Deus é o amor supremo, causa primária de todas as coisas. Quer dizer, toda causa, todo efeito tem uma causa, né? Tudo que existe tem uma causa, e isso já implica numa inteligência, algo que gera um resultado. Isso só pode vir de algo produzido por uma mente, algo produzido por uma inteligência, algo produzido por uma noção de engenharia, de matemática e também de habilidades em construção da realidade. Eu acredito que é aí que nós podemos entender Deus, como traz o Espiritismo, como traz várias noções de diferentes pensadores, espiritualistas, universalistas, que trazem essa ideia de uma energia amorosa primordial que dá sentido e que dá início a tudo, né? Então, para amar alguém, é necessário você aceitar os erros e os defeitos daquele alguém, né? Porque ele tem suas sombras, e aceitar isso é o primeiro passo. Você precisa aceitar que é aquilo, né? Aquilo vai continuar ocorrendo, né? É encarar aquela realidade, mas também reconhecer os seus acertos e qualidades, porque todo mundo está fazendo o seu melhor. As pessoas, os seres, eles estão buscando fazer o seu melhor, mesmo com seus erros e também com seus acertos. Estamos todos buscando fazer o nosso melhor. Tudo está certo nesse sentido, porque tudo está da melhor forma que poderia ocorrer. A física quântica, ela se diz uma física de possibilidades, e realmente dentro das possibilidades existentes, das linhas de tempo, digamos assim, nós estamos vivendo aquilo que melhor podemos fazer. Se por um acaso nós escolhermos fazer uma atitude melhor, nós vamos caminhar para uma outra possibilidade que nós tínhamos no nosso script, digamos assim, e aí nós seguimos por tal caminho. Então, dizem os espiritualistas que existem eventos que precisam ocorrer nessa malha quântica. Existem eventos que são nós, eles precisam ocorrer para, no cálculo, equacionar aquela questão demandada por aquele campo morfogenético, que é uma outra teoria que está sendo muito debatida atualmente, já há algumas décadas, de um campo que reúne todas as informações de um sistema. Então aqui nós temos um campo da família, então todos os aprendizados vão se somando naquele campo. Temos o campo do país, temos o campo do planeta, e assim vai.
sistemas. Então, dentro disso, nós devemos aceitar os erros, os defeitos, reconhecer os acertos e qualidades, pois assim nós neutralizamos a carga do ser que está em relação com nós e construir juntos uma manhã feliz. Quer dizer, construir juntos, sabe? Assumir esse compromisso e construir, ir junto nessa caminhada. Né? Viver não é sobre estar melhor e sim ser melhor. Isso é um fato, né? Nós temos a necessidade de nos sentir melhor, sim, em muitos momentos. Nós somos falhos, ainda não somos perfeitos, perfeito é apenas Deus, né? Mas nós precisamos buscar sermos melhores, né? Isso, várias tradições filosóficas, espirituais já nos aconselham. Ser humano, queremos ser tratados como senhores, mas agimos como crianças. Portanto, somos tratados como crianças quando agimos como senhores. É exatamente isso, né? Nós buscamos dignidade, buscamos respeito, mas agimos inconsequentemente. Portanto, nós somos tratados como responsáveis, como alguém inconsequente, quando agimos de forma presunçosa, de forma de uma procrastinação, de forma arrogante. Então, digamos, esse equilíbrio entre o ancião e a criança. Nós precisamos buscar equilibrar essas duas esferas. Aí nós temos também um outro insight que eu obtive, dentro todo esse panorama atual que nós vivemos, econômico, social, nós estamos chegando a uma exaustão do ser humano, exaustão do planeta. Então, o que eu obtive foi o seguinte: nós precisamos ter trocas na nossa sociedade para evoluirmos. Uma das trocas é o desenvolvimento de tecnologias por implementação da ética. Isso se deve por conta da inteligência artificial estar avançando muito. Então, num futuro breve, nós seremos dispensados das tarefas técnicas da vida, porque ela vai assumir, a inteligência artificial vai assumir essa responsabilidade. Nós precisaremos sim desenvolvermos em nós mesmos essa compreensão da ética, porque para respeitar os limites de toda a nossa vida, né, e todas as ferramentas que nós temos, visando não destruir o próximo, né, e não destruirmos a nós mesmos. Obtenção limitada de recursos para melhoria no processo educativo. Aí vai na mesma ideia, né, de que não podemos explorar todos os recursos da natureza, dos seres humanos, explorá-los, enganá-los, a ponto de exaurir todas as fontes, mas sim educar para preservar, né? Seja educar na saúde, seja educar mesmo no processo educativo, formativo do ser humano. A agressividade da conquista por conexões de afinidade. Então, o marketing hoje ele busca exatamente isso: enganar, iludir, buscar através das paixões enganar o ser humano para que ele possa comprar um determinado produto ou serviço. E nós precisamos buscar nos afinizar por algo transcendente. Então, se você tem uma afinidade com um certo tipo de produto ou serviço, você vai se conectar com aquilo, uma corrente de afinidade. Então, isso principalmente com as artes vai se dar substituindo ao marketing, né? Em vez de uma ilusão, nós trazemos um reflexo daquilo que a pessoa busca. Ela não vai ser enganada, ela vai atender justamente aquilo que a alma dela busca. E dentro disso, nós teremos o que vai sobrar, né, de tudo isso, que é a justiça, a educação e as artes. Só sofre quem faz sofrer, só dói quem amou. Isso realmente, quem fez sofrer é a questão do karma, né, que os orientais já diziam, né, sentido de ação e reação, né? Então sofre quem fez sofrer,
dói a quem amou. Quem amou vai doer por quê? Porque a dor ela é necessária para o crescimento, mas o sofrimento não. O sofrimento é a estagnação mental naquela etapa do processo. Mas quando a dor faz sentido, o sofrimento vai embora e fica só a dor. A dor fica, a saudade fica de uma pessoa que se distanciou de nós, mas o sofrimento, aquela necessidade de repor aquilo já não há mais, porque nós sabemos que nós evoluímos nessa etapa. Uma outra questão seria: ninguém nasceu para fracassar, mas fracassamos a negar o sucesso. Acho que já autoexplicativo, né? Nós fracassamos quando nós negamos o sucesso do outro, porque nenhum de nós nasceu para errar em tudo. Nenhum de nós é perfeito e vai conseguir acertar com tudo, mas nenhum de nós nasceu para dar errado. Não, isso aqui não, minha vida não vale nada, não dá certo em nada. Então todo mundo tem alguma coisa de potencial para trazer para o futuro da humanidade. Todo ser humano tem. Todo ser tem a sua contribuição. Basta só nós buscarmos isso. E aí tem muitas formas, ferramentas, astrologia, numerologia, tem muitas formas de você entender isso. E também as formas tradicionais como psicologia, etc. A humildade é saber que você tem aquilo que você merece. Então, você merece aquilo que você tem. É justamente o mérito. Nós temos tudo que nós precisamos naquele momento. Se nós precisamos de algo mais, vai vir. Se não precisamos, não vai vir. É uma noção, assim, difícil de aceitar, mas quando nós começamos a buscar isso dia após dia, a vida vai tendo mais sentido e nós vamos entendendo melhor que é um processo sem fim. O melhor remédio para o erro é a transcendência. Então, quando alguém erra com você precisa não só perdoar aquilo, quer dizer, e se aliviando a tensão com o tempo, né? Mas também transcender, transformar aquela dor em algo de lição para os demais, né? Os seus aprendizados serem passados para frente, pois no fim das contas nós seremos nós no futuro, como nós fomos no passado. Então nós estamos no fundo aprendendo com nós mesmos. Uma outra questão: a doença tira tudo a doença te tira tudo e te mostra que você não é melhor do que ninguém. E a fome te ensina que ninguém sobrevive sozinho. Aí eu acredito que não há nem muito o que dizer, porque a doença te tira tudo, né? Te mostra que você não é melhor do que ninguém. Quando nós achamos que o mundo está doente, o mundo vem e traz uma doença para nós enxergarmos que aquela doença também está em nós, né? Aquele problema do mundo também está em nós. E a fome, né? Quer dizer, o isolamento, a falta de recursos, ela nos mostra que ninguém sobrevive sozinho. O que é feito com amor nunca perde seu valor, né? Isso nós podemos ver durante toda a história da humanidade que as tradições, as coisas de valor do ser humano, da natureza, quando elas têm um real valor, elas perduram por todo o tempo. Então, perdão, um maravilhoso planeta Terra, né? Onde monstros se tornam heróis e heróis se tornam monstros. Isso se deve a, digamos, esse processo da roda de Sansara, né? Do karma, né? Porque nós, uma hora fomos vilões, outra hora nós estamos num processo que nós acreditamos que somos vítimas, mas esse processo ele precisa um dia se encerrar, se libertar dessa amarra. Então, a única forma de se libertar dessa amarra é o perdão, é o caminho para a liberdade, né? A liberdade desta amarra de herói, vilão. O tempo para despertar está acabando. Realmente
com tudo que está acontecendo na Terra, né? Todas essas mudanças, nós estamos sendo convidados, né? Que Jesus disse, os trabalhadores da última hora, né? Então somos nós, né? Para toda deficiência há uma potência, todos somos essenciais. Então realmente todas as pessoas têm, digamos, um ponto fraco e ao mesmo tempo um ponto forte, contraposto. Se você tem um problema numa perna, uma perna mais fraca, a outra perna vai se tornar mais forte. Se você não enxerga muito bem, você vai ouvir muito bem. Então isso tudo no universo é assim, né? O universo é dual, é essa dualidade, né? Todos somos essenciais. Inclusive, para mim, na minha ideia, todos somos especiais também. Porque cada um é especial naquilo que é. É especialista em ser você mesmo. Ninguém pode substituir ninguém. Porque alguém pode até substituir sua função em uma outra encarnação, na mesma encarnação. Mas a memória fica daquela pessoa. Então, nós temos um ID, digamos assim, único. Somos só nós em todo o universo. E todos somos essenciais para compor essa orquestra cósmica. Uma hora a conta chega e o pagamento também. Isso, a justiça, inclusive esse ano de 2025 nós estamos vivendo bastante isso. Que o ano de Júpiter, né, vai trazer a tônica da justiça muito forte, né? E tem a ver com essa questão do karma também que eu acabei de explicar. Deus é bom e justo. Deus, ele é o amor, é bom. E ele é justo também porque distribui esse amor para todos os seus filhos. Para ter sucesso no amor, ouça a voz que chama por teu nome e ao receber a pergunta: por que vens, diga pela melhor das intenções. A tua intenção é o juramento do amar por estar amando. Isso, digamos assim, é a mesma ideia da primeira frase que eu trouxe, né? Sobre nós nos comprometermos com aquele juramento de aceitar, né? Temos o início de uma relação, nós ouvimos a quem está nos chamando de fato, nós vamos atrás da nossa mente que fala, puxa, aquela situação é melhor para mim, essa pessoa é melhor para mim. Nós devemos seguir nossa intuição, a nossa intuição sempre nos chama, e aquela pessoa vai nos chamar, olha, eu estou precisando de você, nossa, uma pessoa notou você, essa é a melhor escolha. E pode ser talvez a escolha mais desagradável, mas é a melhor escolha. E você vai com certeza encontrar os melhores insights e o maior amor que você pode encontrar na vida através de escutar a voz do silêncio, a voz que chama, a voz que você está no silêncio de você mesmo e uma voz vem e busca por você. E aí você se compromete com a melhor das intenções. Em busca da ética, transcender a matéria e a evolução espiritual. Então a ética realmente ela é uma só para o universo inteiro. Nós precisamos entender a ética como a forma de construir esse caminho para a evolução, que é o retorno a Deus, é nós voltarmos a sermos esses seres divinos que já estamos lá no futuro, que na verdade é só agora, só existe o agora, mas nós podemos entender isso como um processo contínuo e infinito. E transcender a matéria, né? Evoluir a matéria, espiritualizar a matéria através da evolução espiritual. O recrutamento do exército de Jesus, que é nosso mestre, muitos dizem que é Sananda, o nome dele, né? Galáctico. Então nós precisamos, para seguir Jesus, é o que eu falo no Evangelho, sermos éticos, humildes e caridosos e ter fé e esperança. Essa é a forma de seguir o caminho, a verdade e a vida, né? Que o caminho é o caminho do amor, né? Ao Pai, né? É o caminho do amor, da justiça e da compaixão. Então nós distribuímos o amor, né? A ética, a humildade, a caridade com fé e esperança. Distribuímos isso para todo mundo. Esse é o caminho de Jesus, né? A cruz dos essênios, a cruz que nós precisamos carregar para seguir na evolução.
O mundo precisa dialogar, mas sem colocar remédios na boca ou armas na cabeça. E de fato, para haver a paz, nós precisamos ter o equilíbrio. E para ter o equilíbrio, nós não podemos impor algo, uma coerção para alguém, seja assim, você precisa tomar remédios porque você não está falando coisa certa, né? Está falando coisa com coisa. Ou nós precisamos barrar você, colocar armas na sua cabeça para que você não nos incomode o nosso interesse. Então, quando houver esse equilíbrio, essa identidade planetária das pessoas, um só coração, uma só união, nós teremos paz. Filosofar é viver segundo a ética, apoiado sobre os ombros de gigantes. É a mesma coisa que eu tenho dito até agora, né? Da ética, filosofar, né? Buscar a amizade da sabedoria, né? Buscar a sabedoria, apoiado sobre os ombros de gigantes. Então, nós recorremos também às tradições que nos valem muito ainda até hoje e sempre vão valer. Felicidade é satisfação plena. Então, a felicidade ela é sentida e vai ser sentida cada vez mais à medida que vamos evoluindo e até termos uma felicidade plena, uma satisfação plena. E isso para nós ainda é um pouco difícil de conceber, mas vai acontecer. A verdadeira família é aquela que você se conecta no íntimo e permite se envolver sem medo e culpa. De fato, a família é onde estão os maiores inimigos, né, na maior parte dos casos, no sentido de que precisamos evoluir com eles, também são as maiores oportunidades, mas entraremos num caminho de que a família se tornará maior do que apenas o círculo sanguíneo, né? Nos teus olhos enxergo todo o mistério e toda a luz. É o que nós sentimos quando vemos alguém que nos entende, alguém que nós compreendemos como um ser divino como nós somos. A revolução do raciocínio. No futuro avançaremos na compreensão de que não devemos utilizar e nem julgar os fatos pelas emoções vividas, mas sim pelas intenções manifestadas em ação. Então, de fato, nós temos as emoções daquele momento, da atitude que tomamos, mas sempre há a intenção. E conforme o tempo passa, nós compreendemos que a intenção muitas vezes não foi exatamente o que nós deveríamos ter feito. Então, a intenção foi uma e a outra pessoa não entendeu a intenção da pessoa, entendeu apenas aquilo que ela ouviu. Mas no fundo, a intenção sempre é o melhor que a pessoa pode ter. Então, é uma necessidade de aprimorarmos um pouco da empatia para solucionarmos conflitos e problemas do mundo. Almas gêmeas, um desafio singular, uma oportunidade inigualável. 144 mentes unidas. Então, se diz, né, que os espiritualistas dizem que nós nascemos como uma mônada, né? Aí nós nos dividimos em 12 almas e depois 12 espíritos. Então, eu aqui que vos falo sou um espírito, vocês que me ouvem são outro espírito. Então, cada um de nós tem mais 143 espíritos que foram criados juntos com você. É basicamente isso. Quando odiamos alguém, odiamos a nós mesmos. É a questão do karma, né? Nós temos esse karma, então quando estamos fazendo mal para alguém, estamos fazendo mal para nós mesmos, estamos nos emaranhando com essa situação quântica. Como está o seu universo? O universo é mental, então, como dizia Hermes Trismegisto, né, que o universo é mental, segundo seus iniciados, né, no hermetismo, então tudo digamos, um plano mental que vai se desenrolando
ao decorrer da vida, durante toda a nossa etapa evolutiva. Então, conforme vamos aprendendo a manipular e entender melhor isso de uma forma amorosa, os véus da matéria vão se rompendo e a gente enxerga mais além. Estamos todos conectados uns aos outros, é exatamente essa questão da física quântica, do campo morfogenético, que eu já expliquei. Jesus é o diretor da Clínica Escola do Amor, então ele é o criador do nosso orbe aqui. Dizem que ele é o comandante galáctico aqui, o Logos Galáctico, comandante da nossa galáxia, e por isso que nosso planeta ele é uma clínica escola, né? Estamos aqui para nos curar, para aprender, e sempre vai ser assim. No nosso caso é um pouco mais drástico do que os planetas que circundam o nosso sistema aqui, mas nosso planeta, mas basicamente é essa lógica, né? Grandes sonhos pedem grandes saltos. Então realmente nós estamos vindo de um plano mais sutil, um plano superior, e damos um salto para realizar grandes sonhos. E da mesma forma, o salto quântico, nós precisamos dar grandes saltos quânticos para realizar um grande sonho de evolução. Com simpatia se faz muitos amigos, com empatia se faz uma família. Então, de fato, a simpatia é necessária para conquistar, mas a empatia é fundamental para agregar. Para mim, o sentido da vida está no abraço, olhar, beijo e sorriso. Ninguém vive sozinho, amor e aprendizado. Então, digamos assim, uma noção romântica, mas também talvez a lucidez que eu obtive até o momento, nessa necessidade de estarmos conectados uns com os outros. Você precisa aguentar a indiferença, a inveja, o abandono e a violência para ter pertencimento. Aí trata da questão da família, né? Que todas as famílias passam por isso, todos os sistemas passam por isso. E a indiferença para seres que não vão ligar para você, a inveja, seres que não vão que vão querer violentar, né? Então o abandono e a indiferença, seres que não vão te ajudar ou que vão apenas servir de espelho, e seres que vão realmente ferir, mas porque foram feridos em algum momento, e né, é a questão do karma. Né? A vida ensina que regenerar as formas é preciso. Superação, dor é necessário, sofrimento não, como eu já disse, é a mesma coisa, né? De regenerar as formas, né? Regenerar, morrer o velho para nascer o novo, esse processo sem fim, né? A verdadeira evolução é ajudar com humildade e perseverança pessoas menos humildes e perseverantes que tiveram mais ajuda do que você. É nesse processo de nós sermos protagonistas da nossa existência, né? Nós não delegarmos a evolução do nosso mundo aqui para outras pessoas, cumprirmos a nossa meta como seres humanos. E aí eu deixei um convite, né? Você está pronto para atravessar sozinho o Vale das Suas Sombras, né? Porque toda essa caminhada só nós podemos trilhar, né? Sozinho, porque as pessoas podem estar junto de nós, mas tudo passa, né? Então, no fundo, estaremos sempre nós, que Deus está dentro de nós, né? Luz na escuridão, esse é o caminho que só pode ser trilhado por você. Nele você encontrará seus poderes para alcançar a felicidade. Ela está na sua essência, você é um ser divino. Não tem mais nada a completar nisso, né? E o caminho do meio, né? Que é essa questão de buscarmos o equilíbrio em tudo, né? Entre a parte espiritual, a parte material, para conseguirmos navegar por esse mar de aprendizados. Hipócritas, casa de ferreiro, espeto de pau. É por isso que o mundo está doente. Então, no fundo, precisamos atentarmos a isso, né? A questão de os cuidados com o interno, né? Com a família, começar de baixo para cima e de dentro para fora. Assim são as mudanças.
não começa de cima para baixo, de fora para dentro. Então, se nós atentarmos para essa necessidade de começar de baixo para cima, de dentro para fora, aí está a grande alavanca para as mudanças. Né? Ética, falar apenas o verdadeiro, justo e bom e pensar primeiro no coletivo e depois no individual. Essa é a regra já trazida por Sócrates também, há 2.500 anos atrás, para buscarmos a evolução. O desafio de amar a inutilidade, então, no fundo, acabamos um dia assim, digamos assim, nenhum de nós é inútil, mas acabamos tendo uma falsa ilusão de que somos inúteis e que o próximo também é inútil em algum sentido. Temos um interesse porque somos falhos, e aquilo depois que nós tínhamos o interesse se torna inútil, não tem mais desejo daquilo, aquilo se torna inútil. Mas aí é o desafio de amar a inutilidade, né? Realmente aprender com aquelas sombras e aqueles acertos da pessoa, do Senhor. Então basicamente é isso, né? Eu tenho os meus livros, né? Que eles estão nos principais marketplaces. Tem na Amazon, tá à venda lá, vocês podem encontrar. É só digitar o meu nome, né? Lucas Gregório Dias da Silva, vocês vão encontrar os livros. Da Pedra ao Vale, o Viagens em Contos de Volta, o Caminho da Serenidade e o Casa de Fé e Esperança. Eu também tenho as terapias que eu ofereço, né? Estão no meu site lá para vocês acessarem na página do Instagram, Pedagogia Cosmológica. Então fica aqui meu muito obrigado a todos e um fraterno abraço.